Olá, eu sou a Aline, professora de ciências, trabalho em Iperó há 9 anos, leciono na escola Dona Gláucia, dentro da Flona de Ipanema, e estarei com vocês durante esse período de aulas remotas, de aulas online, trazendo explicações para vocês do currículo em ação, tá? Do material currículo em ação, dentro do programa Currículo Paulista, tá? Essa primeira aula, falaremos sobre os estados físicos da matéria. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, tá? Alguma coisa sobre isso no 8º ano. A gente vai se aprofundar cada vez mais, tá? Primeiro, eu quero que vocês entendam a diferença entre matéria e energia, tá? Trouxe essa tabelinha para que vocês consigam comparar melhor, né? A diferença entre matéria e energia. Primeiro, matéria. Tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Tá? Ocupou um lugar no espaço, possui massa, é matéria. E a matéria ela é formada por átomos. Toda a matéria é formada por átomo. A menor partícula que forma a matéria é átomo. Tá? Diferente de energia. A energia não possui massa. A energia ela pode produzir ação, movimento, mudança, produz trabalho, tá? Mas ela não tem massa. Exemplos: luz, calor, pressão, som, são alguns exemplos de energia. Não tem massa, não ocupa um lugar no espaço, não tem massa, tá? Mas, será que existe alguma relação entre matéria e energia? Será que existe? Bom, no próximo slide, a gente vai falar da estrutura do átomo, depois a gente volta nessa pergunta, tá? Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha de um átomo, para ficar fácil de vocês observarem, tá? Então, o que é o átomo? É a menor partícula que forma matéria, como já foi dito, tá? O núcleo do átomo, ele se mantém sempre unido, devido que a energia que existe ali, olha ali. Nós estamos falando de energia e estamos falando de átomo. Os átomos não formam matéria, matéria não é formada por átomo, então a matéria se relaciona com energia, né? Se não existisse energia dentro do átomo, não existiria matéria. Tá? Essa energia que existe no núcleo do átomo é que mantém ali as partículas do núcleo sempre unidas. Quanto maior a massa do átomo, maior a concentração de energia que vai ocorrer ali, tá? Olha só, essas estruturas do átomo. Tem os nêutrons e os prótons que ficam unidos no centro, no núcleo, e os elétrons que ficam se movimentando na eletrosfera, tá? Bom, essas subestruturas, essas partículas que formam o átomo, têm cargas elétricas, tá? Menos o nêutron. O nêutron, ele é neutro, tá? Ele não é positivo e nem negativo, ele é neutro. O elétron, que fica na eletrosfera se movimentando, ele é negativo. E o próton, que fica no núcleo junto com o nêutron, é positivo. Tá? Será que todos os átomos são iguais? Não. Os átomos, eles variam de acordo com o elemento químico, tá? Eles variam de acordo com o elemento químico, de acordo com que situação aquele elemento químico se encontra. Os elementos químicos estão classificados e organizados na tabela periódica que vocês já devem ter visto e a gente vai ver novamente, tá? Mas não nessa aula, numa próxima aula. Olha só. Introdução à energia, à temática matéria e energia. Essa é a atividade 1 de vocês, do currículo em ação. Vocês irão responder essas questões no caderno para que o professor ou a professora de vocês corrijam, ok? Vou ler cada uma delas aqui com vocês. A primeira, quais as características de um átomo? No slide anterior, eu passei aí algumas informações sobre os átomos, tá?
E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que é do vídeo O que é um átomo. Tá? Vocês irão assistir esse vídeo, que também vai ajudar muito vocês a responder essas questões. Quais as características de um átomo? Vocês irão ver, tá nesse vídeo, tá no slide anterior. Olha aqui, número 2, compreendendo a composição do átomo, você arrisca propor uma explicação da correlação entre matéria e energia, que foi o que eu comentei com vocês, né? Você se propõe a explicar que relação existe entre matéria e energia? Existe alguma relação? Qual? A número 3. Olhando o modelo do átomo, você saberia dizer quais são as estruturas que compõem o núcleo? Tá fácil, porque eu também já passei isso para vocês. Se vocês assistirem o vídeo, vocês verão quais são as estruturas que estão no núcleo. Quais seriam as estruturas, a número 4, quais seriam as estruturas que giram em volta do núcleo? Também já falei, né? Disse para vocês. Muito fácil essa atividade, tá? Então, vocês irão responder no caderno e passar para o professor, ok? Olha, a atividade 2. Essa atividade 2, ela tem como título Observando as mudanças de estado físicos dos materiais. Mudanças de estado físico, tá? A gente vai começar falando disso para a gente entrar depois nos modelos atômicos, nos elementos químicos, tá? Então, também é uma introdução para todo esse conteúdo. Como a agitação das partículas da matéria interfere nas mudanças de estado físico? Quando ele fala partículas da matéria, ele está falando dos átomos, tá? As moléculas que também formam a matéria. Então, as moléculas são um conjunto de átomos, tá, que formam a matéria. E esses átomos, essas moléculas estão sempre em movimento, tá? Elas estão se movimentando. Olha aqui, eu trouxe os 3 estados físicos da matéria. Isso aqui vocês já devem ter visto no 6º ano. Sólido, líquido e gasoso, tá? A agitação das partículas dessas moléculas, elas interferem na mudança do estado físico. Olha o sólido. No sólido, você consegue perceber pelo desenho, pelo esquema, que as partículas, as moléculas estão bem juntinhas e quase não tem espaço entre elas. No líquido, as moléculas já estão um pouquinho mais afastadas, não tanto, né? E existe um pouquinho de espaço entre elas. No gasoso, não. A agitação dessas moléculas já é muito maior, né? E existe muito espaço entre essas moléculas no estado gasoso. E aí, olha só. Ele traz essas perguntas para vocês responderem aí. Quais mudanças de estado físico ocorrem nesses exemplos? Coloquei isso aqui, gente, tá no material de vocês, tá? Do currículo em ação. Essas 2 imagens e essas questões. Quais mudanças de estado físico ocorrem nesses exemplos? Quais serão as mudanças? Vocês se lembram das mudanças? Consegue imaginar o movimento das moléculas? Na primeira aqui, a gente tem um copo com água gelada. E vocês conseguem observar que fora do copo também fica molhado? Vocês já devem ter visto isso, né? Já devem ter experimentado essa situação. Quando você põe ou uma latinha de refrigerante gelada, ela fica molhada por fora. Ou o copo gelado, ele fica molhado por fora. Será que está vazando o líquido de dentro do copo para fora? Será que é isso? Não. Na verdade, o que está acontecendo aqui? É uma mudança de estado físico. Tá? Como o copo está com a temperatura bem baixa, porque a água está gelada ali, né? O líquido está gelado. O que ele vai fazer? Ele vai condensar o ar que está fora. Tá? Então, o ar que está fora, ele vai ser condensado. O que é ser condensado? Ele vai passar do estado gasoso para o líquido
e vai ficar grudadinho ali no copo. Por isso que o copo fica molhado por fora. Assim como outros exemplos, quando você está tomando banho, o box do banheiro fica todo cheio de água, a janela fica toda cheia de água. Acontece a mesma situação. É essa mudança de estado físico, da condensação, tá? Do vapor, do estado de vapor para o estado líquido, tá? O espelho fica embaçado, né? É isso que acontece. No segundo exemplo, o que está acontecendo ali? A gente percebe que é uma xícara e ali tem algum líquido quente, café ou chá, alguma coisa assim. Algum líquido muito quente. Tá até saindo fumacinha ali, né? O que será que é essa fumacinha? É o líquido que está na xícara em outro estado físico. Tá? Então, dentro da xícara, a gente tem um líquido no estado líquido, né? Tem, por exemplo, o café no estado líquido ali. E quando esse vaporzinho ele entra em contato com o ar, ele se transforma, tá? Ele muda o estado físico dele. Ele passa do líquido para o vapor, tá? Então, o estado líquido para o estado gasoso. Isso é vaporização. Lembram dessa mudança? Vaporização? A vaporização, ela ocorre, né? Nesse caso aqui, ela ocorre de maneira lenta e natural. Como ocorre na natureza, por exemplo, quando o sol, né, o calor do sol esquenta a água de rios, mares, oceanos e a água evapora. Né? Isso é evaporação, ela é lenta. É diferente do processo de ebulição, que também é um tipo de vaporização. Olha a diferença. Vaporização é diferente de evaporação. Na verdade, a vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. Dentro da vaporização, a gente tem dois outros tipos, que é a evaporação, que ela ocorre de forma lenta, natural, e a ebulição, que ocorre de forma mais acelerada, quando a gente, por exemplo, põe a água para ferver no fogo, né, que ela ferve, quando o líquido ferve, isso é ebulição. Quando a vaporização é mais rápida, ela é mais acelerada, tá? Bom, agora deve ter ficado muito mais fácil para vocês. A aula era essa, tá? Eu trouxe duas atividades aqui já para vocês irem respondendo no caderno e passar para o professor fazer a correção, tá? Na próxima aula, então, daremos continuidade, tá? Bom trabalho e até lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Aline, professora de ciências, trabalho em Iperó há 9 anos, dou aula na escola Dona Gláucia, dentro da Flona de Ipanema, e estarei com vocês durante esse período de aulas remotas e online, tá? Trazendo instruções do material Currículo em Ação, dentro do Programa Paulista, que vocês terão acesso. Tá? Estarei explicando aí alguns conteúdos e atividades, tá? Para vocês responderem no caderno e passarem aos seus professores, para que eles façam a correção, tá? Bom, vamos lá. Essa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre fontes e tipos de energia. Então, a gente vai fazer uma introdução bem simples, para a gente refletir um pouquinho, pensar no clima, e nas próximas aulas a gente vai se aprofundando um pouquinho mais. Olha, vamos refletir um pouquinho? Eu fiz essa tabelinha para a gente pensar. Quais são ou seriam as minhas ações hoje se num período de 24 horas eu ficasse com energia elétrica disponível e sem energia elétrica disponível? O que eu faria durante 24 horas se eu tivesse energia e o que eu faria se eu não tivesse energia? Nossa, caramba, é difícil ficar sem energia, né? Eu, por exemplo, hoje a gente faz tanto uso de energia elétrica, né? Que não dá para a gente pensar, a gente usa tanto instrumento, tanta máquina que usa energia elétrica
que ficaríamos assim até com um trabalho, com um estudo para trás, né? Hoje eu estou aqui sentada na frente do notebook, usando o notebook, usando a internet, tudo que entra energia elétrica, né? Vamos pensar um pouquinho. Essa tabelinha vocês têm no programa, no currículo em ação, aí no material de vocês. Vocês vão preencher essa tabelinha. O que vocês fariam com energia elétrica durante 24 horas e o que não fariam, tá? Eu passaria um sufoco. Vamos para o próximo. No material de vocês, ele traz esse vídeo e esse questionário sobre o vídeo. Tá? O vídeo chama No Light, é sem luz. É uma animação curta, não é muito longa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vocês vão acessar e assistir o vídeo para poder responder essas questões. Tá? Número 1, que tipos de energia aparecem no vídeo? Vocês vão ver que o vídeo, ele retrata, assim, as dificuldades de um dia sem eletricidade. Tem um personagem e ele vai mostrando para a gente a dependência desse personagem com os equipamentos eletrônicos, tá? E aí vocês vão perceber que tipos de energia aparecem no vídeo, tipos de energia, que será? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Os aparelhos dependem do uso da energia. Quais aparelhos que aparecem ali no vídeo que depende do uso de energia? Vocês vão ver, tá bem claro. Número 3. Qual a relação da personagem com a utilização dos aparelhos? Que relação ele tem com esses aparelhos? Ele usa para trabalhar? Ele usa para lazer? Qual é o tipo de relação que ele tem? Número 4. Algum aparelho que apareceu no vídeo pode ser substituído por outro que utilize outro tipo de energia? Que não seja energia elétrica, tá? E aí vocês vão ver. 5. Você se identifica com alguma situação apresentada no vídeo em que a falta de energia elétrica causou algum prejuízo ou desconforto? E aí? Acabou a energia, pronto. Nossa, a gente já, né? Já fica, nossa, acabou a energia, e agora? Número 6. Como era a vida das pessoas antes da energia elétrica? Reflita um pouquinho sobre isso. Durante o vídeo, até sugiro que vocês façam anotações no caderno de vocês ou numa folha. Façam anotações durante o vídeo para facilitar a responder essas questões, tá? Ou podem até fazer alguma pesquisa, tá, para responder. Número 7. De onde vem a energia elétrica que consumimos? Como ela é obtida? De onde será que vem a energia elétrica que a gente consome? Bom, a gente vai ver um pouquinho de fontes de energia, tá? De tipos de energia, aí nos próximos slides. Vamos lá. Olha só, fontes de energia. Existem 2 grandes grupos de fontes de energia: as fontes não renováveis e as fontes renováveis. As fontes não renováveis são as fontes de energia que não se refazem com o tempo, elas não se renovam com o tempo, tá? Por exemplo, o gás natural, o petróleo, a energia nuclear, que usa elementos químicos radioativos, o carvão, tá? Então, são tipos de fontes de energia que não são renováveis. Quer dizer que vai chegar um momento que isso vai acabar, tá? Diferente das fontes renováveis, e se renovam com o tempo, tá? Que é uma energia obtida a partir de água, a eólica, que é o vento, a energia solar, que é o sol, energia geotérmica, que é o calor do interior da terra, tá? Biomassa, que é resíduo orgânico, tá? Então, todas essas fontes de energia, elas se renovam com o tempo, tá? Bom, conhecendo as fontes de energia, a gente vai para os tipos de energia, que eu coloquei alguns tipos, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho mais.
Presta atenção, porque a atividade de vocês vai exigir esse conhecimento aqui. Energia química, a gente usa em celular, em controle remoto, que são pilhas e baterias, tá? Ocorre ali uma transformação química, uma reação química, e que nos fornece energia, para que a gente consiga, né, para que consigamos usar esses aparelhos aí. A energia térmica envolve o calor, tá? Então, depois, na próxima aula, vocês vão ver as transformações de energia. Uma energia pode ser transformada em outra, tá? Energia térmica, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. O secador de cabelo. Secador de cabelo, a gente usa energia elétrica, que é transformada em energia térmica, não é? A nuclear. A nuclear, ela ela, como eu disse para vocês, ela é uma fonte é um tipo não renovável. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer propulsores e combustível de submarinos. Tá? Ela é uma fonte de energia diferente do combustível, por exemplo, da gasolina, do diesel, do álcool. Como ele é usado urânio, então ele é um tipo de energia que dura muito mais. Então você não precisa ficar repondo ali o combustível no submarino, por exemplo. Tá? Ele dura. Assistam o vídeo que ele fala um pouquinho sobre isso. A sonora, o som, tipo de energia, som. Por exemplo, um rádio, né, uma TV. A gente tem energia elétrica transformada em energia sonora. A mecânica, movimento, tá? Quando a gente precisa do movimento do produto ali, da máquina. O liquidificador, energia elétrica transformada em mecânica. O ventilador, a mesma coisa. E a energia elétrica, que eu coloquei ali por último, que a gente pode obter aí de algumas formas diferentes, hidrelétrica ou energia solar transformada em elétrica, tá? Aí alguns tipos de energia para vocês. Bom, a atividade 1 traz para vocês a energia em nosso dia a dia. Vocês irão responder no caderno, como disse no início, e enviar aos seus professores. Número 1, a primeira questão. Quais máquinas, equipamentos ou aparelhos fazem parte do nosso dia a dia, facilitando a nossa vida? Indique para que servem. Tá? Então, vocês vão colocar lá. Quais máquinas ou os equipamentos, aparelhos que vocês usam aí no dia a dia que facilitam a vida de vocês. E vocês vão colocar a função desse equipamento, desse aparelho. Para que ele serve? Segunda questão, o que é preciso para que eles funcionem? O que eles precisam para funcionar? Precisa de pilha? Precisa de bateria? Precisa ligar na tomada? Do que precisa? Questão número 3. Esses aparelhos são imprescindíveis ou podemos realizar as mesmas ações sem eles? Como? E aí, por exemplo, no caso do liquidificador, ele é imprescindível ou a gente pode fazer um suco sem o liquidificador, por exemplo? Como? Fica mais difícil, né? Bom, respondam e enviem aos seus professores. Olha só aqui. Essa atividade 2, ela fala sobre as diferentes modalidades de energia, tá? Os diferentes tipos de energia, ou formas de energia, tá? Vocês terão que fazer uma pesquisa, certo? É uma pequena pesquisa sobre esses diferentes tipos de energia. E o resultado dessa pesquisa, como que vocês vão responder? Como que vocês vão finalizar? Uma ficha desse esquema aqui, inclusive, está também no material de vocês do Currículo em Ação, tá? Primeira questão, modalidade ou tipo de energia. Ah, que tipo de energia a gente vai fazer aqui? Ah, energia elétrica. Tá, então vamos lá, energia elétrica. Vamos descrever a energia elétrica. Como ela pode ser obtida, a energia elétrica? Quais são as vantagens da energia elétrica?
E desvantagens? Aplicações, onde a gente pode usar? Onde podemos usar energia elétrica? Energia elétrica é só um exemplo, tá, gente? Existem outros tipos de energia que vocês podem escolher para fazer a pesquisa. Impactos socioambientais associados. E aí, a produção dessa energia, ela impacta o ambiente, a sociedade ao redor ali? Por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, tem que fazer uma barragem, né? Tem que deixar grande quantidade de água ali acumulada. O que acontece com o ambiente ali, tá? Aí vocês vão pesquisar e colocar. E informações complementares, outras informações que vocês queiram acrescentar aí sobre esse tipo de energia. A fonte de pesquisa, vocês devem colocar onde vocês pesquisaram, que livro, que site, tá? Os alunos que pesquisaram, aí o professor, ele vai ver com vocês, o professor de vocês vai ver se vai fazer o trabalho, a pesquisa em grupo ou se vai ser individual, mas os alunos pesquisadores, quem foi que fez a pesquisa, tá? E o professor de vocês, o nome do professor de vocês, essa é a ficha que está no material de vocês, tá? Bem simples, é uma pesquisa simples. Bom, gente, a aula era até aqui, tá? Bom trabalho para vocês e até a próxima. Tchau.